Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. Nosso devocional se chama Uma Coisa, todo dia de segunda a sexta, 7 da manhã, a gente está aqui para um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Todo dia a gente lê uma porção da palavra de Deus, faz um comentário e ora junto. Isso tem sido muito precioso para a gente começar bem o nosso dia. E eu estou ao vivo, nesse momento, 7 da manhã, nessa quinta-feira, que dia é hoje? Dia 7? Acho que é, né? De maio. Bom demais a gente estar junto. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Segunda, hoje é dia 8, né? Dia 8. Segunda não foi dia 5? Acho que foi. Ou foi terça? Eu sempre tenho alguma coisa aqui para me ajudar. Depois vocês me ajudam aí. Que bom estar junto com você nessa manhã, que Deus te abençoe ricamente. Obrigado, Cleise. Hoje é dia 7 de junho. Junho não, de maio. Eu acho que eu devo estar com sono ainda. Nosso devocional de hoje está aqui na minha frente. É isso aí. Ontem a gente falou sobre confortáveis na escravidão. Hoje está aqui, vão e tomem posse. Muito interessante esse título. Já a gente vai entrar aqui nele. Eu dou só mais um minutinho para a turma chegar aí. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Início do mês de maio aí. Eu falei para você que eu gosto muito desse mês. O clima é bom, né? Acho que a maioria de nós. É o mês do Dia das Mães. É o mês também que a minha esposa completa mais um ano de vida. Legal, né? Presente à beça. E também a gente se aproxima aí cada vez mais do meio do ano, o tempo fica mais fresco e é bom demais. Eu queria compartilhar com você, né? Deus tem nos dado um tempo muito bom, tem nos abençoado com muitas coisas boas e eu quero declarar sobre a sua vida também um tempo de paz, de tranquilidade, não apenas de bênçãos é bom demais, né? Mas daquilo que produz no seu coração paz de verdade. É o que a gente mais precisa. Às vezes, no meio do que você está vivendo, você pode ter paz, né? E você precisa só de uma palavra de Deus. Talvez você precise só de uma direção hoje. Eu oro para que, melhor do que eu conseguiria, né, que Deus fale direto ao seu coração. Nesse último domingo, no culto da noite, eu tive a oportunidade de iniciar uma pequena campanha de 3 cultos. Eu tenho a presença de pastores que eu amo muito, que são psicólogos e me abençoam demais. Um é o pastor Oldson, que é da comunidade evangélica de Mesquita, excelente psicólogo. E outra é a pastora Fernanda Duarte, que eu digo para todo mundo que é a minha pregadora predileta, Fernandinha. Deus usa a vida dela tremendamente. Vamos estar falando sobre o tema ansiedade, não temer o amanhã. E eu comecei nesse domingo falando sobre isso e tive um retorno muito bom de muita gente que foi abençoada ali pela palavra. Glórias a Deus, né, por isso. E queria te falar que se você está vivendo um tempo que você percebe preocupação, descubra o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E eu recomendo que você dê uma ouvida nessa mensagem, ela está disponível aí no nosso canal do YouTube, falando sobre não tema o amanhã. Estou falando isso para você hoje, talvez porque Deus esteja nos dirigindo nesse sentido, né? Talvez tenha alguém que precise muito de ouvir isso. Não deixe que as circunstâncias que estão hoje na sua frente façam você se esquecer do que Deus já fez na sua vida. E muito menos tire de você a esperança do que Ele ainda vai fazer na sua vida. Não apenas do que Ele pode, mas o fato dele te amar muito, né? Deus ama muito você. E o que Ele já fez por nós deve ser suficiente para a gente ter um coração aberto para o que Ele ainda vai fazer. Amém? Bom dia para todo mundo. Que bom estar com você aqui. Lucilene, Joyce, Cleise,
Tereza Teca, Carlos, Andréia, Rosivone, tudo bom, meu querido? Hernani, Cássia, esse aqui tudo eu falei. Fran, tudo bem, Fran? Que bom, essa é minha querida Fran lá de Bom Sucesso, agora está lá em São José. Roberta Frota, ok, deixa eu ver aqui o nome direitinho, esse aqui eu não estou conseguindo ver, tudo bem. Robertinha, tudo bom? Nani, Matheus, Rogéria, Beth, tá sempre aí todo dia, né, Beth? Camila, Rossano, Adriana, amém, Cristiane, Rose, Leandro Araújo, tudo bem, querido? Marcelo Quintão, meu querido pastor, Rose, Valdirene, bom estar com você. Eu acho que eu não consigo descobrir aqui, porque entra muita coisa aqui. Tudo bem, Flávia? É isso aí. Bom estar com você? Vamos lá para a nossa leitura, já são 7h06, bastante gente com a gente aí. O tema de hoje, dia 7 de maio, é uma ordem. Vão e tomem posse. E eu vou ler para você o versículo de Deuteronômio, capítulo 1, verso 21. Só para você ter um pouquinho de referência, Deuteronômio é o quinto dos livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio é uma espécie de resumão que Moisés lembra todo o povo, tudo que Deus falou com eles. Então, existe aspectos históricos em Deuteronômio, alguns registros do que tinha acontecido, mas principalmente Moisés lembrando a Deus, chamando o povo todo para ouvir isso, nos ordenou a vivermos assim agora. E ele, mais uma vez, deixa ali as leis de Deus pelas quais eles precisam viver. E logo no início, tem aqui esse aspecto. Deuteronômio, capítulo 1, verso 21. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. É bom lembrar essa parte também, né? Essa releitura da lei que Moisés traz para o povo, porque eles estavam prestes a entrar finalmente na terra prometida, no lugar que Deus tinha para eles. Um dos paradoxos da vida cristã é que os presentes que Deus nos dá, com frequência, requerem alguma ação de nossa parte. Os presentes que Deus nos dá requerem alguma ação da nossa parte. Deus trouxe os israelitas para a terra prometida e disse-lhes que ele daria a eles a terra. Números 13, 2. Isso soou muito bem aos israelitas, até que perceberam que com o presente vieram batalhas contra gigantes e cidades fortificadas. Talvez eles estivessem achando que Deus iria fazer desaparecer os habitantes daquela terra antes de entrarem nela. Idealmente, para os israelitas, eles poderiam ter entrado em uma terra disponível, com casas e cidades já construídas e prontas para serem habitadas. Em vez disso, Deus disse a eles que precisariam lutar por ela. Mas eles não teriam que lutar na sua própria força. Deus estaria presente para lutar por eles. Deus derrubaria as muralhas da cidade, daria a eles estratégia para derrotar inimigos e iria empoderar os seus guerreiros para a luta. Os israelitas teriam uma vantagem divina sobre qualquer um contra quem lutasse, mas eles ainda precisariam lutar, batalhar. Seria maravilhoso se, antes de nos tornarmos cristãos, Deus enchesse as nossas mentes com o conhecimento completo da Bíblia, inclusive com versos inteiros, já colocados em nossa memória. Seria fácil se Deus colocasse em nós um prazer em gastar horas em oração,
todos os dias e uma ousadia para compartilhar a nossa fé com as pessoas. Mas Deus não se relaciona conosco dessa maneira. Ao invés disso, Ele nos dá o seu presente gracioso da salvação e nos diz para pôr em ação a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Mas não desanime. Os presentes de Deus para você são perfeitos porque por meio deles, Ele o faz perfeito também. Mateus 5 e Tiago 1 vão falar a respeito disso. Amém? Interessante? Nessa pequena narrativa de hoje, a lembrança de que sim, Deus tem presentes. E seria, eu acho que, não sei se a melhor palavra é essa, mas uma certa ingratidão da minha parte, da nossa parte, se a gente reclamasse que está custando caro para a gente esse presente. Porque, na verdade, sim, existe uma parte que é nossa, mas ela é tão pequena em relação ao que Deus faz. E, mais uma vez, quando Deus pede algo para você, como uma resposta ao que Ele fez, toda vez que Jesus curava uma pessoa, Ele tinha uma ordem, né? Vai e faz isso, vai e faz aquilo. A pessoa poderia pensar, poxa, mas se você é Deus Todo-Poderoso, por que você só não faz o milagre? Eu tenho que fazer alguma coisa? E essa mentalidade é muito comum. Pessoas que pensam assim, Deus é tão grande, tão poderoso, por que Ele não faz? Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Por que parece que às vezes Deus depende das pessoas? Existe uma razão muito óbvia para isso e outra razão que a gente só vai entender na eternidade. A razão óbvia é que Deus nos chama à responsabilidade o tempo todo. Deus não quer criar filhos irresponsáveis, inconsequentes, preguiçosos. É óbvio que existe uma parte que é nossa. A parte que a gente não pode fazer, que a gente não vai fazer, é justamente por isso, que a gente não é capaz. Você não é capaz de fazer o que Deus faz por você. Mas tem uma parte que você pode e deve fazer. E nisso você é um cooperador com o que Deus está fazendo. Ele te chama, Ele te convida a participar. Ele quer que você tenha um entendimento. Isso mexe com todos os aspectos da sua vida. E a gente poderia listar vários aqui, né? Quando você, no caso lá de Israel, pega uma espada na mão e quando você se levanta, primeiro você descobre uma força que você tinha, que você achava que não tinha. Que você descobre a fidelidade de Deus, porque você está realmente participando de algo que é muito maior do que você, tendo uma vitória que você jamais teria sozinho. A gente aprende a força da comunhão, da comunidade, de estarmos vivendo em família, família de Deus, porque tudo que Deus nos chama a fazer não é apenas para uma pessoa, não é apenas para você, mas afeta todo mundo. E você foi feito por Deus para existir num corpo, para participar junto com outras pessoas de um propósito que Ele tem. Tudo isso você aprende. Deixa eu abrir aqui a porta, que meu cachorro está sofrendo demais aqui para poder sair do ambiente que ele está. Ele está aprisionado, aparentemente. Qual de vós, que o seu cachorro estiver preso, quiser beber água, vai... Esse aqui é o Flop, ó. Vai lá, Flop. Vai viver. Isso. Vai passear. Tadinho. Tá velhinho demais. Cego. Tá no fim da vida, mas está bem, graças a Deus. Então, gente, voltando aqui à nossa conversa, tem uma parte que é sua. Tem uma responsabilidade que Deus dá a você e a gente não pode ignorar isso. E especialmente a gente não... Como é que eu posso falar? Maturidade tem a ver com entender, aceitar isso e fazer a sua parte. Se você... E olha, tem crente assim para tudo quanto é lado. Acredita que Deus tem que fazer tudo. Isso tira de você o senso de responsabilidade. O que mais tem hoje... Não estou fazendo crítica, até uma crítica assim, mas não é a crítica pela crítica, é uma constatação, uma observação importante. E eu não
não vou te dizer que de vez em quando eu também não sou assim, mas é também um alerta para a gente. O que mais tem, para tudo quanto é lado, são cristãos que aprenderam um cristianismo irresponsável. Deixa eu explicar para você o que é isso. A gente está lendo aqui hoje, né, que Deus dá de presente uma terra para um povo. Ele faz uma promessa e esse povo pode muito bem acreditar que tudo vai acontecer, tudo que acontecer de hoje, quando Deus me prometeu algo, até o dia que eu entrar naquela terra, vai ser vontade de Deus. Porque Deus é todo-poderoso e eu creio que Ele gosta de mim, que Ele me ama, então eu vou confiar que todas, olha aí o perigo, todas as circunstâncias vão caminhar juntas aí para que eu conquiste aquilo. A gente confunde o verso que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque todas as coisas juntas, mesmo aquelas que a gente não entende, elas têm um papel, e sim, circunstâncias também, no plano que Deus tem para a gente. Porém, a gente arruma muito problema também. Nós criamos circunstâncias desnecessárias. E até mesmo essas Deus é poderoso para reverter, para transformar em algo bom. Mas quando a gente obedece a Deus, a coisa fica muito mais fácil, às vezes mais rápida. Quando eu digo mais fácil, não sem algum esforço, mas pelo menos chega-se onde tem que se chegar, porque Deus tem um plano, Ele estabelece para a gente. Então, o que eu quero dizer? Eu conheço muitos crentes que qualquer coisa que acontece fala, mas fazer o que? Era a vontade de Deus. Nós acreditamos, eu gosto sempre de lembrar a igreja isso, eu quero lembrar você isso. Nós acreditamos que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Pensa bem nisso. Parece a frase mais cristã para se falar. Tudo o que acontece é vontade de Deus. Uma coisa é, tudo o que acontece não escapa aos olhos de Deus. Tudo o que acontece não pega Deus de surpresa. É verdade, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Tudo o que acontece, Deus sabe. Dizer que é vontade de Deus é uma outra história. A Bíblia deixa clara qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Aí quando aquilo não acontece, a gente vai dizer que era a vontade de Deus? A Bíblia acabou de dizer que não é. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Todos os homens e mulheres que Ele criou, pagou um preço muito alto para comprar a liberdade dessas pessoas, a salvação delas. O desejo dele, a vontade dele, é que todos sejam salvos. Agora olha aqui para mim. Isso está acontecendo? Todos estão sendo salvos? A resposta é não, um grande não. Não estão. Então a vontade de Deus não está acontecendo o tempo todo. É tão simples chegar a essa conclusão. Quando alguma coisa não acontece, eu vou dar o exemplo que para mim é o mais clássico de todos e gera muita conversa, muita polêmica, mas ainda assim eu vou falar. Eu acredito que a vontade de Deus seja curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade. Não acontece o tempo todo. Eu estou ciente disso. Então, por isso, se aquela pessoa não foi curada, não foi vontade de Deus. Essa é a primeira conclusão que a gente chega. E talvez, um grande talvez, tá? Não sou tão inteligente assim, eu não sei de tudo. Talvez o que aconteceu não tenha nada a ver com vontade de Deus. Porque, mais uma vez, a vontade dele não acontece fatalmente, não acontece como uma consequência natural. Não, a vontade de Deus, existe uma vontade soberana de Deus que é simplesmente impossível da gente alcançar. Por exemplo, se você olhar para fora agora da sua janela, você vai ver a natureza em ação. O sol apareceu aqui no Rio de Janeiro, agora há pouco tempo, né? 6 horas da manhã, um pouco antes. O movimento de rotação da Terra não parou. Isso é vontade de Deus? Ele estabeleceu lá atrás, estabeleceu, e ninguém pode impedir isso. A vontade dele vai acontecer.
aquele passarinho que vem todo dia aqui, né, me saudar na minha varanda, Deus é que criou, ele escolheu vir aqui, tudo bem, mas eu não posso impedir que os animais existam, porque a vontade de Deus na criação foi que eles estivessem aí para todo propósito. Eu estou dando esses exemplos, tipo assim, o que acontece hoje, né, na sua frente, no seu dia a dia, algumas coisas podem ser simplesmente isso. É da vontade de Deus porque ele fez isso. De uma vez por todas está estabelecido. Agora, quando se trata especialmente da vontade humana, Deus não força a sua vontade sobre nós. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando você diz, por que isso não aconteceu? Por que a vontade de Deus não foi feita aqui? Será que Deus mudou de ideia? Nem sempre é fácil responder essa pergunta, mas muitas vezes, se a gente for muito honesto, a gente vai descobrir que a vontade de Deus frequentemente não acontece porque a minha vontade está acontecendo. Você pode não acreditar ou aceitar o que eu vou falar agora, mas é tão fácil chegar a essa conclusão. Entre escolher a sua vontade e a vontade de Deus, frequentemente a gente escolhe a nossa. A briga entre qual vontade vai ser feita, a minha vontade ou a vontade de Deus? Um cristão religioso vai dizer, não, sempre vai ser a vontade de Deus. Não é verdade. Se eu quiser fazer a minha vontade, Deus não vai me impedir, muitas vezes. Talvez uma vez ou outra, por uma razão muito específica, ele precisa intervir. Mas a sua vontade frequentemente vai ganhar, tá? Deus, ele, eu sei que é uma expressão muito forte, mas ele respeita, eu ia dizer ele se rende, não é isso, ele respeita a sua vontade. Porque ele é Deus, né? Ele é todo poderoso. Dizer que ele se submete à nossa vontade parece uma troca de papéis imensa. Mas o que Deus está falando? Eu não vou ser Senhor da sua vida se você não quiser que eu seja. Você quer ser o Senhor da sua vida? Vai, então seja. Mas quando você descobrir que é muito melhor que eu seja o Senhor da sua vida, Deus vai falar isso para você. Você vai descobrir que existe muito mais prazer, alegria, satisfação, descanso quando você me obedece, porque eu só quero o seu bem. Então você vem, se renda, né, e eu posso ser o Senhor da sua vida. Mas quando eu quero fazer a minha vontade, ela vai acontecer. Vai, e está acontecendo toda hora. Eu e você cumprimos a nossa vontade o tempo todo e às vezes nem perguntamos qual é a vontade de Deus. E às vezes até a gente se alinha. Né? Eu peguei a vontade de Deus, me rendi a ela, então hoje a minha vontade é igual a dele, para algumas coisas. Ótimo. Mas muitas vezes a minha vontade é o contrário. Por que eu estou falando isso? Só para estabelecer mais uma vez algo muito importante. Nem tudo que acontece na sua vida é porque Deus quer. Na verdade, Ele queria o contrário às vezes. Mas tem alguns fatores. Um é que você escolhe algumas coisas. E às vezes você vai escolher diferente, vai escolher errado, vai escolher contrário à vontade dele. Às vezes você nem teve escolha, alguém escolheu por você e você teve que aceitar. Né? Algumas escolhas que os seus pais fizeram, você veio de carona, você não teve opção. Algumas escolhas que seus avós fizeram, afetaram a sua vida também. E algumas coisas acontecem, e não é por escolha sua, ou dos seus pais e avós, às vezes é a escolha do presidente da República, às vezes é a escolha do governador da cidade, do prefeito, das autoridades, e a gente tem que aceitar, porque nós estamos debaixo dessas autoridades. Às vezes é a escolha de um governante de outra nação, e afeta a nossa nação. Às vezes é a escolha de um influenciador da internet e a gente acabou vendo toda uma cultura sendo transformada pela palavra de uma pessoa, seja o que for. Tem coisa que você não tem o menor controle. Mas dizer que tudo que acontece é vontade de Deus, eu considero um engano muito grande. André, mas cadê a soberania de Deus se nem tudo que acontece é vontade dele? Está no mesmo lugar, intacta.
Deus continua sendo soberano sobre tudo. E se Ele quiser, num estalar de dedos, Ele transforma qualquer circunstância. Porém, como a gente leu aqui hoje, a maneira como Ele decidiu se relacionar com o homem é convidando o homem para participar do que Ele está fazendo, não forçando ninguém. Então existe um convite hoje para que você faça uma parte, seja um cooperador com o que Ele está fazendo. E sim, como a gente leu, Ele tem grandes coisas para você, presentes maravilhosos. Todo dia Ele tem um presente para você ou mais. Todo dia é uma revelação de um presente que Ele já te deu há muito tempo atrás e você recebeu. Mas isso é só um pedacinho dessa história toda. Deus quer que você saiba que Ele te ama, então claro que Ele é um Deus doador, o tempo todo você pode receber algo dEle. Mas nós temos que nos render de fato, porque quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente tinha planejado, como é que você vai tratar Deus? É muito, muito comum pessoas abandonarem a Deus porque Deus não respondeu do jeito delas. Ou seja, Deus tem que me servir. Essa é uma mentalidade totalmente, é só religiosa, não tem nada de rendição total a Deus. E eu preciso, hoje, lembrar a você disso, para que você não seja essa pessoa, para que você não seja levado por apenas a cultura ou a religião. Se você tem um compromisso com Deus, você reconhece que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da sua vida. E se Ele disser, olha, eu não quero fazer isso aqui na sua vida, que tal você dizer, sim, Senhor, não era o que eu tinha planejado, não era o que eu queria, mas eu me rendo. E se Deus disser, eu quero fazer isso aqui na sua vida, que tal você também se render para isso? Alguns de vocês que estão me ouvindo estão atrasando o que Deus queria fazer em você e através de você, porque você ou está com medo, ou é muito tímido, ou coloca todas as desculpas de que é a sua personalidade, seu temperamento. Já podia estar experimentando o que Ele tinha para você, mas a sua vontade, os seus desejos, o que está dentro de você e os seus sentimentos estão querendo controlar a sua vida. Rendição total a Deus é a primeira coisa que a gente faz, reconhecendo Ele como Senhor de verdade. Lá em Romanos capítulo 10 diz que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A gente lê essa passagem apontando para como Ele simplificou a salvação para a gente. Basta crer nele. Crer que Jesus está vivo, que a ressurreição é real. Essa é a base da nossa fé. Jesus ressuscitou. E confessar com a boca Ele como teu Senhor. Durante muito tempo, muitos pastores usam Senhor e Salvador. Faz todo sentido. Que você deve confessá-lo como Salvador. Mas a Bíblia diz que você deve confessá-lo como Senhor. E essa confissão também é uma rendição. É uma postura de entrega. Se Ele é o Senhor, eu me torno o servo. Então, acabou o meu reinado. Eu saio desse trono e deixo Ele ser o rei da minha vida. E agora, eu fico extremamente feliz e satisfeito com qualquer coisa que Ele fizer. E com qualquer coisa que Ele me mandar fazer. Porque Ele é o Senhor e não eu. E agora a responsabilidade é dele. Quando eu acredito que tudo que acontece é a vontade de Deus, eu estou me eximindo de qualquer responsabilidade, mas de uma maneira errada. Existe uma parte que é minha que eu estou ignorando. Não, tudo que acontece é a vontade de Deus. Esse é o cristianismo irresponsável, onde eu não preciso fazer nada, porque tudo que vai acontecer fatalmente é a vontade dele. Por outro lado, se Ele é o teu Senhor de verdade, quando você o obedece, você pode se garantir que Ele vai ser sempre responsável pelos resultados. Obedeça a Deus e deixe os resultados com Ele.
Ele não falha. Se tem alguém responsável nesse universo, é Ele. E Ele não abre mão disso. Que tal você se unir a Ele, fazer a sua parte, deixar Ele controlar o final? Amém? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua graça, por Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua imensa bondade. Obrigado, Senhor, porque Te servir é um grande privilégio. Te servir com a mentalidade correta nos eleva, nos coloca no lugar bem alto que o Senhor planejou para nós. E o Senhor nem nos chama de servos. O Senhor tem nos chamado de filhos, de amigos. Existe um grau de familiaridade cada vez mais profundo. Mas nós queremos, como filhos, servir a Tua vontade e o Teu propósito. Mais uma vez hoje, meu Pai, aqui estão nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, nossos recursos, nossos talentos, tudo é Teu. Nós rendemos a Ti e nós queremos aceitar o que o Senhor está nos dando como presente e cumprir a nossa parte para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Bom demais estar com você nessa manhã de quinta-feira. É quinta mesmo, né? Acho que é. Às vezes eu me perco. É assim. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente está aqui de volta nesse mesmo horário. Que seja uma quinta muito especial. Que você perceba Deus dirigindo você hoje. Que você aproveite cada oportunidade para dizer sim, Senhor. Nunca dá errado. Nunca falha quando você obedece à direção dele. Especialmente quando você não queria. Olha, eu tenho uns 30 testemunhos para contar. Tá? Eu não queria, mas eu vou obedecer. Não é a minha vontade, mas que não seja a minha, seja a tua, Senhor. Olha, isso é sempre muito poderoso. Se você hoje está sendo confrontado em fazer a sua vontade, que é muito mais fácil, muito mais confortável, muito mais prazerosa, aparentemente, mas você está dizendo, quer saber? Eu vou pagar um preço e não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Se prepara para algo muito bom. Sempre é muito bom o resultado. Amém? Não perca essa oportunidade. Deus abençoe o seu dia hoje. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Esse fim de semana que está chegando aí, seja uma benção, né? Se prepara para o Dia das Mães aí. Vamos tratar as mamães muito bem, honrá-las, homenageá-las, abençoá-las, ore por elas. Que Deus te abençoe. Até amanhã.